Na pessoa do vereador Douglas, eu saúdo todos aqui presentes. Eu quero trazer um questionamento que é emblemático, mas deveria ser simples, para a universidade. A exemplo do IPMT, que sempre nos alegra aqui com a sua apresentação e com a nossa capacidade de poder compreender a fonte das receitas, a execução de uma forma clara. Eu tenho questionamento com relação, e que eu tenho nas anotações aqui também, é recorrente porque fiz o mesmo questionamento sem clareza também na primeira audiência deste ano de metas fiscais, lá em 31 de maio, que é a dívida da FUST. Né? A gente tem ali, se puder, inclusive retomar na tela a apresentação, para que a população também possa acompanhar e a gente possa falar um pouquinho dessa dívida, entender. E aí algo que eu falei, inclusive na audiência pública que nós fizemos aqui na casa, né, conclamada pelos alunos, que a universidade não se fez presente para debater. A gente gostaria de saber a capacidade futura, né, de financiamento das necessidades dos alunos, da comunidade acadêmica, e entender de que forma a universidade se planeja para, dentro da realidade fiscal orçamentária de hoje, poder, em algum momento, atender esses anseios de melhorias na infraestrutura, enfim. O vereador Douglas citou, inclusive, na tribuna, o prefeito havia adiantado no dia dessa audiência pública que no projeto de recuperação de créditos, né, perdão de juros e multas, vai se incluir esse artigo, através do vereador Douglas, liderança do prefeito, para que se amarre a recuperação desse crédito às melhorias, algumas melhorias demandadas pelos alunos, né? E aí o que a gente falou naquele dia, e que eu questiono aqui para vocês também, o segundo ponto então, com relação às aplicações financeiras. Vocês viram aqui, mais uma vez eu cito o IPMT, a gente vê com clareza onde está aplicado, o que está aplicado. E eu e a minha assessoria, a gente identificou no balanço patrimonial da universidade relativo ao exercício de 2016, um ativo realizável a longo prazo que, por definição da Secretaria do Tesouro Nacional, das instruções financeiras orçamentárias que as instituições públicas têm que seguir, ativo realizável a longo prazo significam aplicações financeiras de longo prazo, depósito bancário, enfim. Quando a gente olha lá a análise de receitas correntes da universidade, documento oficial divulgado lá no site pela própria universidade também, na classificação 1320.000000, a gente tem receita de valores mobiliários, 4 milhões, que a gente entende que seja o rendimento dessas aplicações que eu estou falando para vocês. Por que eu digo entendo? Porque, mais uma vez, somos o coro aqui. Não temos clareza, especificidade, atendimento a alguns princípios orçamentários inerentes às instituições públicas para que a gente possa acompanhar com qualidade. Então, eventualmente, a gente pode não entender alguma coisa, mas porque não dá para saber, né? Então, eu gostaria que vocês pudessem falar, por gentileza, a senhora Silvia, representando a FUST, deixar claro para a gente, mais uma vez, a questão da dívida da FUST, e que é um valor ali expressivo, inclusive a gente tem um resultado primário negativo, né, e um percentual ali em 500%, que até para quem é leigo é muito difícil a gente compreender esses balanços, né? Eu também não sou da contabilidade, a gente luta aqui para aprender, para entender, e o melhor de tudo e o objetivo principal é fazer a população que acompanha, que é dona desse patrimônio que é a universidade, possa entender também, e os alunos que contribuem para o funcionamento e manutenção dela. Então, a dívida e depois o ativo realizado a longo prazo, a gente entende aí que a universidade deva ter uma aplicação no valor de 64 milhões de reais. E aí é o que é incondizente, né? Porque a gente tem uma aplicação de 64 milhões e não está conseguindo fazer algumas melhorias de infraestrutura básica, computadores, salas de aula com teto caindo, enfim, são as melhorias que os alunos vêm pedindo, além de outras com relação aos funcionários e aos professores. Então, são essas duas questões, principalmente. Obrigada. Bom, respondendo, eu vou tentar ser o mais clara possível. Caso não entenda, pode repetir a pergunta. Na verdade, o que acontece? Essa dívida são várias ações que foram ajuizadas com a FUST de vários anos, e no valor da causa é um valor muito expressivo. Tem várias ações assim, que foram movidas contra a FUST, de 2 milhões, 3 milhões,
Agora, em 2017, teve até, acho que agosto, vários processos que a FUST foi vencedora, então foi dado baixa, então esse resultado nominal também interfere, porque foram várias baixas de processos. E nessa dívida pública tem um valor, né, das várias ações, que na verdade é um valor fictício em relação ao que pode vir a realizado, porque aí está incluído todas as demandas cíveis, trabalhistas, que foram ajuizadas. Tem de 2010, tem antes até da cisão da FUST com o hospital, tem de 2006, então são várias ações. Então, na verdade, esse valor ele pode ser bem reduzido, porque é uma previsão que a gente tem no balanço em relação às ações que são ajuizadas em face da FUST. Então, não necessariamente vai ser esse valor que a FUST vai ter que se dispor. Não sei se foi clara. Porque é dívida sem prazo de definição de execução. Então, ela pode vir a ser concretizada ou não, mas ela, né, a gente consta no balanço essas contingências. E por que a previsão, dona Silvia, por que a previsão ela vem aumentando? Eu anotei aqui no primeiro quadrimestre a dívida líquida aumentou quase 4 milhões de um quadrimestre para outro. E aqui a gente vê aumento mais uma vez no realizado do quadrimestre. Então, os valores, além dos valores das ações, tem uma dívida que a FUST tem do INSS, quando houve a cisão da FUST com o hospital. E esses valores, por orientação do próprio Tribunal de Contas, a gente é obrigado a atualizar, independente do resultado ser positivo ou negativo. Então, essa variação, na verdade, é a variação da atualização do débito. Então, essa atualização a gente faz com base no sítio da Receita Federal, com variação da Selic. Então, essa variação, provavelmente essa projeção vai acrescentar até finalizar esse processo. Agradeço. Agora, não sei quem vai responder pela universidade. Vereadora Lorena, eu peço a Vossa Excelência que assuma os trabalhos aqui, só para atender o munícipe rapidinho. Claro. Já volto aqui. Tá ótimo. O professor vai responder pela universidade? Quanto à questão de melhoria de estrutura para alunos, o que vai ser feito, essas coisas, onde vai ser aplicado, principalmente, o programa de recuperação de crédito. Eu tenho a destacar, pelos números que foram apresentados, que nós, gestores públicos, nós temos que nos adequar à arrecadação. Uma coisa é nós temos o orçamento, que deve ser muito bem previsto, é claro, receita muito bem estimada, para que você tenha a fixação de despesa também adequadamente. Mas, na prática, na execução, nós temos que nos comportar de acordo com a receita. E o número apresentado aqui, nós conseguimos realizar até o final do quadrimestre 50% das receitas. Consequentemente, nós temos que trabalhar a despesa para que não haja depois descumprimento à lei de responsabilidade. Então, os números apresentados foram 50 de receita e 42 de despesa. Por que essa diferença? Porque no final do ano nós temos uma maior despesa, com 13º, com gastos que ainda não foram realizados, que acumulam no final do ano. Então, isso nós somos obrigados por lei de ter essa gestão. A questão do programa de recuperação de crédito, que esta casa vem estudando, já está até condicionado o que arrecadar para ser investido na estrutura da universidade. Então, esperamos que realmente tenha aí uma eficácia e que a gente consiga transformar isso em melhorias da universidade. Quanto ao ativo de aplicação de longo prazo,
que a vereadora Loreni citou, no caso de longo prazo, significa que a expectativa de recebimento, de retorno, ou seja, de converter isto em liquidez, seja, no mínimo, acima de 12 meses. Tá? Então, neste caso, o que nós temos lá são as dívidas ativas. Tá? Por que as dívidas ativas? Porque isso normalmente é negociação, vem na hora dos programas de recuperação de crédito, judicial, então nós não temos aquela expectativa de giro rápido, né? Quando nós temos expectativa menor, aí sim estará no curto prazo. Então, quando a gente vê que longo prazo é alguma coisa que não consiga converter, né, em curto prazo, ou seja, num período inferior a 12 meses. Tá? Neste caso, nós temos as dívidas ativas, que são créditos que a universidade tem a recuperar. Obrigado, professor. Mas quanto às receitas de valores mobiliários, que vem tendo anualmente e somam um valor de 4 milhões aproximadamente, de onde vêm, então, essas receitas? As receitas e valores mobiliários, nós temos aqui as participações, né, no lucro da IPTS, que a universidade possui a empresa de prestação de serviços, né, tecnologia, e o resultado, parte desse resultado, né, parte fica acumulado para o futuro da instituição e parte isso vem para a universidade em forma de participação de lucro. E temos também a remuneração dos valores aplicados no banco, ou seja, os saldos disponíveis, o capital de giro, vamos dizer assim, da instituição, ele tem que ser aplicado, ele não pode ficar em conta corrente. Nós temos aqui previsto 4 milhões e 100 e nós temos realizado aqui, arrecadado até agosto, 1,5 milhão. Então foi previsto 4 e 100, mas nós temos uma arrecadação até agosto de 2017 de 1,5 milhão. Eu agradeço, professor. Antes de passar para o seu Jair, assessor da vereadora Goretti, que quer fazer um questionamento, eu me preocupo, queria registrar, com na verdade, falta de realidade mesmo, até na palavra da professora Silvia, quando tratou da FUST, disse que acaba sendo um pouco fictício a expectativa de arrecadação, então, na verdade, de dívida, porque são sentenças judiciais, e a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, é uma previsão, e tem coisas sobre as quais a gente não tem controle realmente, mas a gente se preocupa com relação a outras questões e que a gente entende que sim, poderia haver um planejamento da universidade, e é o que a gente gostaria de conhecer, a sociedade, né? Para que a previsão de inclusão e manutenção de benefícios de funcionários e quem sabe o reajuste, na verdade não o reajuste, mas o devido aumento, um plano de carreira para os servidores, nos quais vocês aqui presentes se incluem também, que a gente sabe que é bastante defasado, para que pudesse haver um plano financeiro em que a gente pudesse identificar essa possibilidade no futuro, né? Seja qual for o horizonte temporal possível, não tem problema, mas a gente precisa identificar que há um problema que a gente não consegue fazer hoje, mas em quanto tempo vamos conseguir fazer, né? Toda a comunidade acadêmica, acredito, espera por isso, e a gente não enxerga, e vocês me desculpem a sinceridade em dizer, a gente não enxerga por parte da instituição a prioridade nisso, capacidade e vontade em nos mostrar, né? Em assumir esse problema, porque a gente não vê no orçamento uma previsão real de investimento, né, nos bens imóveis da universidade, que são os prédios, né, a possibilidade de reduzir o pagamento da dívida com o IPMT, que é uma justificativa que sempre se alega aqui também, que onera bastante o orçamento, né? E estava ali também nas minhas anotações, foi dito aqui nessa audiência no primeiro quadrimestre. A gente tem o IPMT daí como um vilão, mas é uma dívida, tem que pagar,
né? E aí o que a gente pode fazer em gestão financeira orçamentária para, quem sabe, pagar essa dívida? A gente já especulou diversas vezes a questão de vender patrimônio, né, para poder pagar a dívida com o IPMT e sobrar um pouco mais de dinheiro para poder fazer gestão e planejar essas melhorias que a universidade demanda, né? Então eu registro aqui que eu sinto a ausência disso. Essa não é uma audiência de planejamento, e só para vocês apresentarem resultados. Fica difícil enxergar os resultados num planejamento em que a gente também não vê muito real. Ele está ali justinho, despesa e receita, né? O professor Mário Peloja tem falado isso também para a gente. Em outras oportunidades, em reunião, pude conhecer um planejamento um pouco mais detalhado que ele nos mostrou, e que mostra que a universidade está vendendo, né, o almoço para comprar a janta. Então, tá ali justinho, mas até quando nós vamos viver assim? Né? Até quando a instituição Universidade de Taubaté pretende não assumir que temos problemas de ordem financeira? Sugeri aqui que talvez por uma questão de mercado, né, de concorrência, tivessem caído as matrículas, o número de alunos pagantes que mantém, né, a universidade. E não, né, na primeira ocasião, uma audiência que a gente teve esse ano aqui também, o reitor disse, não caiu. Mais uma vez eu digo, legal, não tenho capacidade de conhecer esses dados e informações, porque a universidade não dá publicidade para isso e não divulga. Então, que bom que você está me dizendo que não caiu o número de alunos. E se não caiu, a gente sabe que tem inadimplência, que houve também toda uma questão de tornar a universidade semestral, o que acaba sendo um freio e contrapeso aí para a questão dos não pagamentos também, das dívidas, porque aí o aluno não consegue se rematricular para o semestre seguinte, não expande tanto essas dívidas, né? Mas se não reduzir o número de alunos, se a gente está recebendo valores de matrículas, a gente só está sobrevivendo, é o que a gente vê da Universidade de Taubaté. Mas nós precisamos enxergar por parte da instituição a intenção e a vontade em tratar amplamente desse assunto, em assumir que temos esse grande problema e como vamos fazer, então, para melhorar essa condição, né? Eu agradeço, só um registro mesmo, um desabafo até. Espero nas próximas audiências e, inclusive, no processo de votação do PPA, eu registro aqui que vou fazer coro para a gente poder enxergar um PPA mais real do que o que a gente enxergou aqui, foi discutido nas audiências públicas na semana passada, sob pena de votar contrariamente, para que se possa refazer com dignidade da forma como a sociedade taubatiana, os alunos, funcionários e a comunidade acadêmica merecem enxergar num horizonte de 4 anos o que é que se pode esperar da universidade, tá? Agora eu passo a palavra para o senhor Jair. A vereadora presidente Lorene, bom dia